Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula sobre química orgânica. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eles são compostos que vão apresentar apenas dois tipos de átomos ou dois tipos de elementos. Um deles é o carbono e o outro é o hidrogênio. Então sempre que você tiver uma molécula e ela só tiver carbono e hidrogênio, na química orgânica você vai falar que essa molécula pertence à função dos hidrocarbonetos. Aqui embaixo a gente tem uma tabela que ela relaciona algumas das regras da IUPAC para nomenclatura, ou seja, para dar um nome aos compostos orgânicos. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o prefixo. O prefixo tem relação com o número de átomos de carbono que a gente tem dentro da nossa molécula. Por exemplo, se a gente tem um carbono, a gente escreveria a palavra met no nome. Se nós temos dois carbonos, a palavra et, 3, prop, 4, but e assim por diante. A segunda coisa que a gente vai adicionar ao nosso nome, depois do prefixo, a gente vai adicionar o intermediário. O intermediário tem relação com a saturação da cadeia, ou seja, o tipo de ligação química que a gente vai ter. A gente pode ter esse tipo de ligação, que é o tipo de ligação que a gente chama de ligação simples, representado por apenas um tracinho entre os átomos de carbono. A gente pode ter uma ligação do tipo dupla, são dois tracinhos entre os átomos de carbono, ou podemos ter ligações do tipo tripla, que são três tracinhos entre os átomos de carbono. Tanto a ligação do tipo dupla quanto a ligação do tipo tripla são insaturações que a gente tem dentro da nossa cadeia. Então, se você tiver uma cadeia totalmente saturada, é uma cadeia que só tem ligações de tipo simples. Agora, se você tiver uma ligação dupla, duas duplas, uma dupla e uma tripla e etc., qualquer tipo de insaturação que você tiver numa cadeia, você terá uma cadeia insaturada. Aí, dependendo a sua insaturação, sei lá, você tem duas duplas, você escreve a palavra dien logo após ter escrito o nosso prefixo, certo? Se você tem duas duplas, você vai ter que localizar as duas ligações duplas dentro da sua cadeia. Se você tem uma ligação tripla dentro de uma cadeia orgânica, você vai ter que localizar também a sua tripla ligação. Falar em qual carbono que está a tripla ligação e colocar a palavra in logo na frente desse carbono onde a tripla se encontra, tá bom? Bom, em terceiro lugar a gente tem o sufixo. O sufixo tem relação com a função orgânica, que no nosso caso é o hidrocarboneto. A função hidrocarboneto tem como grupo funcional apenas átomos de carbono e hidrogênio dentro de suas moléculas. Então, sempre que a gente tiver um hidrocarboneto, como no caso desta aula, a gente vai terminar o nome da nossa molécula com a letra O, tá bom? Que é a terminação de hidrocarbonetos. Claro que se fossem outras funções, seriam outras terminações, né? O é para álcool, al para aldeído, ona para cetona e assim por diante. Beleza? Então, voltando aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer... uma coisa que eu não falei para vocês. Essas regras todas são dadas para a gente dar um nome para a cadeia principal, tá bom? Na cadeia principal você vai pegar o prefixo mais o intermediário mais o sufixo e você terá o nome da cadeia principal. Só que antes da cadeia principal a gente também coloca as ramificações, tá? Então assim, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é quem é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono, certo? Então, nesse caso aqui, tem que ser essa daqui a cadeia principal. Ó. Com 6 átomos de carbono, a gente consegue fazer a maior cadeia aqui. Observem que a gente tem um grupo CH3 aqui que ficou de fora. Esse grupo é o nosso radical, tá bom? Esse nosso radical, né? Essa nossa ramificação, eu chamei de radical ramificação. A nossa ramificação, vou até escrever agora ela aqui. Ramificação. Bom, essa nossa ramificação, ela vai ter apenas um átomo de carbono. Com um átomo de carbono, o que a gente faz? A gente vem aqui no prefixo, assim como a gente faria se a gente estivesse analisando o nome da cadeia principal,
E a gente vai olhar, com um átomo de carbono a gente escreveria a palavra met, certo? Na ramificação, mesma coisa. Você vem aqui e escreve met. Só que a terminação da ramificação, a ramificação sempre vai terminar o nome dela com a palavra il. Então vai ficar metil o nome desta ramificação quando a gente só tem um átomo de carbono. Só que a gente tem que localizar essa ramificação também. Como que a gente vai fazer? A gente vai numerar a cadeia carbônica. Observem que eu estou numerando do lado direito para o esquerdo, porque é o lado que está mais próximo da dupla ligação. Lembrando que a dupla ligação ela tem vantagem sobre a ramificação, tá bom? 3, 4, 5, 6, né? Observem que lá no carbono 4 que a gente vai ter a ramificação. Então a gente vai, para dar um nome para a estrutura, a gente coloca no carbono 4, temos um grupo metil. Depois do grupo metil, a gente tem o quê? A cadeia principal, que tem 6 átomos de carbonos. Com 6 átomos de carbonos, a gente escreve a palavra X. Então, a gente vem aqui, 6-metil-X. Temos ligações do tipo dupla? Sim. Temos uma aqui no carbono 2, entre o carbono 2 e o carbono 3. Como o carbono 2 é o menor dos dois números, né, entre 2 e 3, a gente localiza a dupla ligação no carbono 2. E aí fica 2, ligação dupla. Uma ligação dupla a gente chama de en, tá bom? É um alceno. Então a gente escreve a palavra en. E só falta colocar a terminação de hidrocarboneto, que é a letra O, que a gente já tinha visto anteriormente, né? Lá naquela tabela lá embaixo. Então, 4-metil-X2-eno. Se você não quiser separar aqui com um tracinho a ramificação da cadeia principal, não precisa, tá? Só nesse caso aí que eu estou separando, porque tem um H ali, tá? Então, se você quiser deixar junto e tirar o tracinho, é só tirar o H. Aí ficaria assim, 4-metilex2-eno. Tá bom? As duas formas são corretas. Basicamente é isso daí. Espero que tenham compreendido e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.